a petralhas. E por falar na Veja, tá aí a capa da Veja que tá dando o que falar. O roteiro do golpe. O roteiro do golpe. É golpe! O que eu tenho a dizer sobre isso? Meu amigo João Luiz Mauad fez um resumo interessante. Ele leu a matéria na íntegra e eis as conclusões dele. Cid e alguns outros personagens do entorno do Bolsonaro pretendiam que ele desse um golpe baseado no artigo 142? Sim. Bolsonaro sabia da trama? Provavelmente. Opinião subjetiva, mas tudo bem. Bolsonaro incentivou a trama? Talvez, mas é puro chute. Os comandantes das Forças Armadas sabiam? Talvez. Os comandantes incentivaram? Dificilmente. O incentivo às manifestações em frente aos quartéis era parte da trama? Provavelmente, mas não tinha um controle hierárquico aquilo ali. Quem viu um pouquinho do que aconteceu sabe. Bolsonaro decidiu não tentar golpe algum? É fato. Por quê? Provavelmente porque não tinha certeza se os comandantes militares iriam estar do seu lado. Ou talvez porque se preocupava com o país, com a imagem do país perante os Estados Unidos, o mundo, se as consequências iam ser piores, se o remédio ia ser mais amargo do que a doença. Se foi isso, ele e os militares próximos que pensaram em prender Alexandre de Moraes e fazer alguma coisa dessa natureza, subestimaram os inimigos e o que a ditadura petista, em conluio com o sistema podre e carcomido, faria com o Brasil. O vandalismo dos aloprados nos prédios era parte da trama? Provavelmente não. Então, meus caros, para mim, golpe é soltar Lula da forma que ele foi solto. É ter eleição manipulada, como tivemos com o TSE agindo como assessor de campanha do PT. Ter golpe é censurar jornalistas, persegui-los. Golpe, para mim, é o que está em curso no Brasil há algum tempo e não veio de militar algum, tampouco de Bolsonaro. Golpe é tentar transformar o Bolsonaro em alguém inelegível com base em nada. Mas 5 dos 7 ministros que vão julgar no dia 22, que o Alexandre escolheu a data, 5 dos 7 foram indicados por Lula. Então dá licença de eu falar que o golpe já foi dado há tempos e que o Brasil não tem mais uma democracia, mas nem de perto. Mas não tem nem flavor, odor de democracia. Sabe aquela coisa quando você tem apenas o cheirinho para enganar? É aquelas gelatinas sem graça com flavor de morango, né? A democracia brasileira não tem nem a essência, o cheirinho, quanto mais o sabor, né? Eu tenho lugar de fala. Eu sou perseguido por esse regime ditatorial, tirânico. E a Revista Oeste é a única revista, ao contrário da Veja, que em vez de ficar dando munição para as narrativas do PT e do Alexandre de Moraes, a Revista Oeste é a única que toca nas feridas. O governo tem medo de investigar o que aconteceu no 8 de janeiro. O golpe! O golpe! Mas o governo não quer investigar. Faz de tudo para não investigar. Assine a Revista Oeste. O link está aqui embaixo. Muito orgulho de fazer parte desse timaço corajoso, independente e que toca na ferida. Minha coluna essa semana, justamente sobre o maior inimigo da pátria. Nenhuma ditadura consegue se impor sem a cumplicidade de parte relevante da elite. E tem sido exatamente assim no Brasil. Quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será sempre sua presa, como alertou Schopenhauer. O PT chega com a carranca feia, segurando a foice e o martelo. Vou tomar sua propriedade. Mais ou menos isso. Assusta os Faria Limers, assusta a turma até da Vila Madalena e do Leblon, às vezes. Mas os tucaninhos que falam em vamos salvar a democracia e fazem uma ou outra concessão ao mercado, esses são vistos como a salvação da pátria por muito alienado. Eu vou repetir pela 1000ª vez. Quem congelou minhas contas bancárias, cancelou meu passaporte e me censurou não foi o Flávio Dino, não foi o Randolfo Rodrigues, não foi o Janones, não foi o Lula e não foi nenhum petista. Foi um ministro que foi acusado
e atacado por petistas, quando foi indicado por Temer, trabalhou no gabinete de segurança de um governo dos tucanos em São Paulo e foi filiado ao PSDB, fazendo vizinho de Vitória, sei lá o que ele fazia, ao lado de Dória, Alckmin e Tutti Quanti. Esse cara é que abusou do poder tirânico. Então, cuidado. Por falar no Oeste, na CPMI e nessa situação toda, eu preciso tirar meu chapéu para a coragem do meu mestre Augusto Nunes. Eu acuso o ministro da Justiça e o presidente da República de terem omitido trocas de telefonemas que podem mostrar que eles gostaram do que estava acontecendo e já tinham preparado o decreto de intervenção no governo de Brasília. Injusto, porque não conseguiram provar nada contra o governador que foi afastado e tentam agora, pelo cansaço, pela violência e por torturas, fazer com que o secretário de segurança que estava nos Estados Unidos confesse alguma coisa. E acuso o ministro Alexandre de Moraes de obstruir a justiça e de ocultar provas, porque ele tem o dever de revelar agora o que já descobriu, que para provar o que ele vive dizendo, que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. É mentira. Todos esses, os 4, precisam ser ouvidos porque o povo brasileiro assim o exige. E se quiserem que eu sustente uma coisa dessas na CPI, podem chamar. Estou acusando formalmente essas autoridades de desonrarem o cargo. Parabéns, mestre Augusto. Se, não vou dizer todos os jornalistas, se 1/3 dos jornalistas do Brasil tivessem a coragem e a independência e os princípios do Augusto Nunes, o Brasil não estava nessa situação. Muito desse cheirinho de enxofre que a gente sente, né, em vez de democracia, muito se deve à cumplicidade dos vagabundos, das prostitutas, das penas de aluguel, dos militantes petistas, das redações dos jornais. E aí vem a turma falar que com o aval dos conservadores, o Senado acelera rito para efetivar Zanin no STF. Olha, meus caros, eu vi a Damares Alves elogiando o Zanin, mas depois dizendo, não, eu vou votar não acreditem, não sei o quê, mas elogiou. Eu vi o Jorge Seife, para minha total decepção, gente alegando que ele está tentando levantar essa tese de pragmatismo de votar a favor do Zanin. Eu quero repetir aqui, deixar muito claro, dei o título da live de hoje com esse recado. Quem no Senado votar a favor de Zanin para o STF é inimigo da pátria, é traidor do Brasil e, portanto, se torna no instante seguinte meu adversário direto. Eu estou pouco me lixando se é Carlos Portinho, mas o assessor dele é meu amigo de longa data, ele me liga, ele é gente boa, se for Damares, se for... Eu estou pouco me lixando. E se Bolsonaro endossar essa tese, eu estou pouco me lixando. Não pode atacar, porque ele vai ser a voz da direita, eu estou pouco me lixando. Não existe propósito numa oposição que se ajoelha a esse ponto, se humilha a esse ponto, tentando criar uma ponte, ou tecer elogios, ou ficar bem com um advogado pessoal do pilantra mó, do capiroto, do chefe de quadrilha, que obviamente vai obedecê-lo, e não um homem de família conservador. Acreditamos. Pragmatismo tem limite. Vocês sabem qual é a outra definição, um sinônimo de pragmatismo? Que, aliás, é uma filosofia do William James, que as pessoas nem estudam, mas tudo bem. Maquiavelismo. Maquiavel, esse é mais conhecido pelo tom pejorativo, né? Isso é maquiavélico.
Pois é. Maquiavel também achava que os nobres fins justificam quaisquer meios, coisa que Marx também pensava. Eu não topo esse tipo de coisa, porque daqui a pouco a gente está no xadrez 4D, esperando 72 horas, que são 72 milênios, para que alguma coisa aconteça com o Brasil que não. Se tiver que ir pro pau, vai pro pau. O que não dá é para virar e falar, não, eles tomaram conta, nós temos que ser práticos, pragmáticos e tentar construir pontes. Vamos elogiar e votar no advogado do Lula para o Supremo. Porra, não precisa mais de oposição. Não precisa mais de... Entrega logo na mão deles tudo. Vira Venezuela, decreta República da Venezuela do Sul. E não enche o saco. E a gente não gasta mais tempo, energia e não fica se arriscando para tentar reverter o quadro com este tipo de oposição. Quero crer que essa turma vai ter juízo. E vai votar todo mundo não para o Zanin. E quem votar sim é meu adversário no instante seguinte. E não só meu, não estou ameaçando porque eu sou o fodão, eu estou censurado. O que eu estou querendo dizer é que é traidor da pátria. E os brasileiros e as tias do Zap saberão reagir